Só para recordar, evaporitos, então é a formação de, de minerais do tipo sal, né? Salgema. Então aí nós temos uma quantidade enorme de minerais, mas que se formam basicamente pela evaporação de água ricas em sais. Então a água do mar, em situação de evaporação, ela vai concentrar o sal. O sal não vai evaporar, o sal vai se concentrar e formar minerais do grupo dos sais. Nesse caso a gente chama de evaporitos. Então, esses evaporitos eles podem ser formados atualmente ou eles também podem ser formados há muito tempo. Então, por exemplo, estamos, pelo menos assim, de ouvir algumas notícias, cansados de falar sobre o pré-sal. Então, o pré-sal é uma camada onde é rica em petróleo e que ela foi gerada antes da formação de um pacote bastante espesso de sal. Então, nós temos 400, 500 metros de um pacote de rocha de sal mesmo, sal. Muitas vezes esse tipo de sal de cozinha ou sais que são utilizadas nas indústrias químicas, então são tirados desse tipo de material. Ou no caso de Alagoas, onde um bairro inteiro está afundando por conta de uma extração de sal, que não é um sal que está se formando agora, é um sal que já se formou há um tempo atrás, eu acredito que foi no Cenozoico, há uns 40, 50 milhões de anos. Aqui, ó. Então nós temos aqui essa parte branca aqui, é a silvita com alita. Alita é o sal de cozinha, gente, ó. NaCl, sal de cozinha. E ela são rochas típicas de evaporitos. Então, quando você tem esse tipo de material, significa um ambiente propício para a formação daquele tipo de mineral. Então, você precisa ter a água em processo de evaporação. Então, quando você tem uma água muito salgada em processo de evaporação, você vai cristalizar esses minerais. E isso é encontrado naturalmente. Para saber se é sal ou não, o teste mais banal que existe é saber se tem um gosto salgado. Então você usa o teu sentido para identificar se aquilo é ou não um sal. Se é uma alita, se é uma silvita, se é uma, seja lá o que for, aí você parte para um detalhe mais técnico, mais específico, um estudo mais profundo para saber que tipo de sal. Mas sendo salgado, é sal. A formação de estalactites e estalagmites, que são precipitação de carbonato de cálcio, CaCO3, carbonato de cálcio, a partir de águas que são ricas em carbonato de cálcio, águas carbonatadas. Então forma aragonita, forma calcita, então preenche fraturas que vão pingando e vão formando, cristalizando esses minerais. Nós vemos muito disso daí em quem mora em região metropolitana, por exemplo, nas regiões metropolitanas, em túneis de metrôs, por exemplo, se vê a formação atual disso. Por quê? Porque a água de superfície entra no maciço, essa água ela precisa ser rica em gás carbônico, então a água rica em gás carbônico entra e penetra no concreto.
no concreto, que é rico em carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio ele é dissolvido por uma água rica em gás carbônico e acaba sendo transportado pela água, aquela solução acaba passando por fraturas desse concreto, ou no caso de uma caverna, de uma rocha carbonática, e acaba se precipitando quando chega de volta a um ambiente aberto. Então, isso se vê, eu cansei já de ver isso no metrô de São Paulo, a formação de estalactites e mesmo estalagmites. Vive pingando aquela água rica em carbonato, então vai formar lá em cima uma estalactite e aqui embaixo ela espalha e forma a estalagmite. Os processos diagenéticos, que é quando nós temos uma rocha sedimentar sendo submetida a uma determinada pressão pelo peso das próprias rochas que acabam encobrindo essa rocha, e por um aumento de temperatura formam minerais sedimentares. Então faz com que esses minerais acabem se agregando e formando outros minerais a partir desse processo. Então, nós vamos ter o quartzo, a caulinita, a própria calcita, o feldspato, todos esses minerais acabam liberando alguns elementos que acabam se transformando como se fosse um cimento entre os grãos de minerais. E esse cimento, ele acaba sendo reconhecido como um processo diagenético. Então você precisa ter uma determinada pressão, não muito alta, e uma temperatura um pouquinho mais elevada, para facilitar com que esse sistema de transporte de alguns elementos possam interagir entre os grãos de sedimentos. Então, basicamente, um processo diagenético é isso. A gente se aprofunda mais em geologia sobre esse processo. Então, numa lâmina petrográfica de sedimentos, a gente observa que, por exemplo, que existe um grão, esses grãos eles não precisam ser tão arredondados, mas que entre os grãos nós temos o preenchimento de algum outro tipo de mineral. E esse preenchimento é o que dá a cola para que aquela rocha, por exemplo, uma rocha arenítica, seja diferenciada de um sedimento arenoso. Então, um sedimento arenoso, com a mão eu posso esfarelar numa rocha arenítica, num arenito, com a mão vai ser muito mais difícil esfarelar, vou precisar usar uma marreta. Isso por quê? Porque aqueles grãos dos sedimentos, com a ação da água, já com um pouquinho mais de pressão e de temperatura, liberaram os elementos para a formação de um cimento dessa nova rocha, dessa rocha sedimentar. Isso é um processo diagenético. Processos exóticos de formação de minerais. Vamos ver o que é isso. Então, um dos processos exóticos é o impacto de meteoritos. A gente acaba, como geólogo, algumas áreas se especializando em meteoritos. Não é a área que eu me especializei, mas elas marcam, pelo menos em algumas épocas do planeta, algumas colisões desse material que vem do espaço, né? Cai e forma. Então nós temos várias
localidades aqui no Brasil mesmo, como em Araguainha, ou no sul do Piauí, com o Morro de Santa Marta. Tem vários locais espalhados no Brasil onde nós temos esses astroblemas, que são crateras formadas pelo impacto de meteoritos. Nós temos um na região metropolitana de São Paulo, no município de São Paulo, que é no sul do município, num bairro chamado Colônia. Então existe também um impacto desses meteoritos aqui em São Paulo. E o que acontece com as rochas ao redor é que elas sofrem um impacto tão violento que acabam gerando minerais novos por conta desses impactos, dessa força. Às vezes esse impacto não é nem somente pela rocha, mas pela força com que essa rocha chega. Então, até mesmo antes do próprio impacto, esses minerais acabam já se transformando. Os minerais das rochas ao redor, que vão formar a futura cratera de impacto. Eu não me aprofundo muito com meteoritos, porque se eu começar a falar sobre meteoritos, vai me encher de gente perguntando sobre meteorito, que tem meteorito, que achou meteorito, quanto que vale, quanto que não vale. E eu sinceramente acho isso uma baita de uma falta do que fazer. Então o cara acha qualquer pedra e já chega e fala, achei essa pedra aqui, isso aqui é meteorito e tal. Aí a gente vai falar pro cara que não é. Não, isso aí não tem nada a ver. O cara vai ficar até bravo com a gente. Acaba falando, não, você não sabe nada, porque o garimpeiro falou para mim que é. Então acredita no garimpeiro que é melhor. Por isso eu nem me meto nessa área de meteorito. Eu gosto de estudar essa parte sobre a formação dessas crateras. Então essas crateras que nós vemos até a olho nu, olhando para a Lua, a gente vê aquelas crateras dos meteoritos. Então é a mesma coisa que o meteorito que não caiu na Lua e que veio para o planeta Terra, acabou caindo no planeta Terra e formando vários buracos desse tipo e com minerais se formando ao redor desses buracos. Acho que o mais famoso que temos em mente aí para contar a história é o que caiu há 65 milhões de anos e que fulminou com os dinossauros aqui do Brasil.